Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este encontro aqui de um nosso espaço para sairmos de um olhar comum, sairmos de um olhar habitual para reimaginarmos questões cotidianas, poesias, a própria psicologia, psicanálise e o que mais nos vier por aqui. Sempre tento fazer uma introdução também dizendo que nós estamos aqui na nossa casinha real, na nossa casinha concreta aqui no Espaço Marco do Vale, no SEI de Campinas, no Café Dialógico, até porque leva o nosso nome aqui, né? O Café Dialógico e o SEI de Campinas, que está aqui atrás de mim do nosso banner aqui, que está localizado na Rua Doutor Quirino 1856, no centro da cidade de Campinas. Quem quiser, né, eu sempre faço um convite a todos e a todas que quiserem conhecer fisicamente o Espaço Marco do Vale, que inclusive recentemente, né, não tão recentemente, mas recentemente também estreou o espaço da Anísia da Silveira, aqui, que é um espaço muito legal, que está acontecendo bastante encontros, tanto de assistência social quanto de psicologia. Então, aqui é um lugar bastante receptivo aqui. E deixa eu ver o pessoal chegando agora. A Enila, boa noite para a Enila que está chegando conosco. Olha a Paula aqui, eu quero conhecer. Fique à vontade, Paula. Seja muito bem-vinda aqui ao SEI quando você vier. Aqui, inclusive, né, o Café Dialógico reformou. Agora a biblioteca do café está com toda arrumada, né? Ela estava passando por uma reforma aqui. Então, nós temos esse espaço que, inclusive, para quem quiser assistir um dia live ao vivo aqui, também tem espaço para comer, beber aqui. Então, tem um espaço aqui para a gente fazer uma troca mais próxima também no sentido físico. A Tonelli está dizendo, aonde fica? Fica em Campinas, né? Fica na cidade de Campinas, na Rua Doutor Quirino 1856. Eu sempre passo aqui o endereço que nós temos. A Paula, vixe, ainda tem café? Tem café, Paula. Inclusive, aqui no SEI está tendo comida venezuelana. Tem uma comida venezuelana aqui, tem alguns pratos típicos da Venezuela que estão sendo servidos aqui. Tem também algumas outras, não só alguns pratos, mas também, acho que tinha, não sei se tem ainda um refrigerante que era próprio da Venezuela. Então aqui é um espaço cultural mesmo. Quando falamos que é um espaço cultural, não é só das apresentações, né, como eu mostrei aqui para vocês, para quem acompanha nos stories, que agora está tendo uma amostra interativa, uma amostra imersiva, que são projeções que ali você vai interagindo com essas projeções, elas vão falando, você vai entrando nelas simultaneamente e vai acontecendo ali. Então, é um espaço bem imersivo que está acontecendo nessa amostra aqui, que é inclusive as amostras do SEI aqui são bastante curiosas. Eu sempre mostro para vocês alguns quadros, esculturas, fotografias, como já tiveram aqui, roupas. Então é bem diversificado o espaço para quem quiser conhecê-lo. E além disso tudo, né, é onde acontecem as nossas lives semanais aqui no Devaneios do Café, que inclusive hoje completa, se não me engano, a 70ª live. Estamos na live de número 70, se não me engano é hoje. É hoje que completa a live de número 70, olha só. Estamos caminhando pouco a pouco para a live de número 100. Então nós temos aí já um percurso já de longa data, já que já podemos dizer dessa forma, a respeito dos Devaneios do Café. E, além disso, tem uma parceria, tem a grande honra de ter a parceria também com a editora Vozes. E com a editora Vozes, aqui a Paula, parabéns, 70 lives, estamos na live de número 70 live, viu, Paula?
E hoje nós vamos continuar o tema que estávamos trabalhando já há algumas semanas, que é sobre o Freud, né? Sobre o familiar. Hoje vamos continuar. Mas antes disso, eu queria apresentar este novo lançamento da editora Voz, que está na minha mão aqui para vocês, que é o seminário aqui do Jung, o seminário sobre a psicologia da yoga e meditação. É um livro grossinho aqui, tá vendo? E o que é interessante, pessoal, eu não sei quantos aqui que estão assistindo, tanto ao vivo quanto nessa live que ficará gravada, que o Jung, ele é um autor que continua surgindo obras dele que ainda não foram publicadas. Esta é uma delas que a editora Voz está trazendo para o Brasil. Se não me engano, é uma parceria também com o Instituto Philemon, que é encabeçado nada mais nada menos por Sonu Shamdasani, que é considerado um dos maiores, se não o maior historiador das obras de Jung, e está havendo esses resgates destas edições de seminários do Jung que foram gravados. Essas gravações estavam em sigilo, né, por pessoas da época que tinham gravadas e tudo mais, e agora essas gravações estão virando livros. Então, teve seminário sobre sonhos de criança, seminário sobre sonhos, teve os seminários sobre Zaratustra de Nietzsche, que inclusive já tem até uma publicação, um reel, se não me engano, que eu deixei aqui no Instagram. Então tem diversas obras do Jung inéditas, tá? Essa é uma obra inédita também que está surgindo no Brasil. E um outro detalhe, o Brasil é um dos países que recebe prioridade sobre as obras que estão sendo lançadas ou relançadas, né, reeditadas, sobre o Jung. Há aqui um interesse muito grande sobre psicologia analítica. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores interesses, um dos maiores estudos sobre psicologia analítica. Não à toa, aqui a gente vai recebendo novidades mais cedo. Além de também nós temos aí autores muito bem consagrados, que fazem uma tradução maravilhosa, como o Gustavo Barcelos, como o professor Walter Boechat, dentre Marcus Redinger também, que foi um dos tradutores dos livros negros. Temos aí estamos sendo agraciados aí por diversas pessoas cultas, por diversos escritores, mas também acadêmicos, pessoas ali que vão trazendo esta obra ou estas obras que estão sendo lançadas, e vai aí a editora Vozes e encabeça esse projeto e vai publicando essas obras aí. Então nós temos esse lançamento da editora Vozes. Eu acho que agora o cupom de desconto eu não lembro qual que não está mais valendo o anterior, mas esse livro é facílimo de ser encontrado, tem na Amazon, tem no site da editora, vale ali para quem quiser se inteirar mais. Bom, feito os merchans de início da live, nós hoje vamos continuar com o nosso pequeno grupo de estudo que foi se formando, e também a gente vai lembrando que estes estudos aqui, eles continuam de acordo com o interesse do pessoal. Como eu vi que as últimas lives sobre o familiar do Freud teve bastante repercussão, teve bastante visualizações, então eu entendo que ali há um interesse de continuarmos a estudar este tema. E também diversas ali interações durante a live. Então é esse o termômetro que eu vou utilizar para a gente continuar a falar sobre o familiar. Senão a gente vai trocar o tema na próxima live, talvez, ou nas lives conseguintes. Vamos ver como será. Mas eu acho importante a gente fazer, primeiramente, uma retomada, olhar para o tema e o que ele propõe para olharmos. Então, todas as lives, mesmo que a gente já esteja
terceira live, na parte 3 do Infamiliar, eu sempre tento fazer uma introdução sobre o que é esse tema. Lembrando, tá, pessoal, que aqui a proposta do Devaneios é uma proposta de uma interação que não tem a sua seriedade acadêmica. Então eu não sou um freudiano, eu estou fazendo uma leitura psicológica possível além das leituras freudianas que já são feitas a respeito deste livro, tá? Então aqui a intenção é achar novidades a respeito desta obra do Freud. E aqui a Tatiana Morels. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Então a intenção nossa aqui é devanear. Claro que a gente não vai sair falando qualquer coisa, o que vier na cabeça, sem critério nenhum. Mas a intenção é de não ficarmos muito tanto numa linguagem conceitual quanto numa linguagem óbvia. A proposta do programa é essa. Então, a proposta de ter uma interatividade, da gente interagir, da gente conversar, também vai por este lado. Então, fiquem à vontade para fazerem comentários, dúvidas e sugestões e buscando sempre o tema, tá, pessoal? Eu sempre também ressalto isso, porque em algumas lives, às vezes tem uma pergunta. Eu acho que já recebi a terceira pergunta já. Não que não seja uma pergunta interessante, tá? Mas é que não é sobre o tema. Mas eu acho que já recebi umas 3 perguntas iguais sobre o teste de Rorschach. É uma pergunta interessante, porém eu não tenho conhecimento de Rorschach e também não é o tema das nossas lives. Então, é mais as perguntas focadas ali no que nós estamos trabalhando, no conteúdo com o qual nós estamos lidando. E lembrando então sobre esta palavra que o Freud, inclusive, ele, dentro deste ensaio sobre o infamiliar, ele faz uma leitura fantástica aqui. Eu acho que dentro da psicologia e da psicanálise é uma das leituras mais fantásticas sobre a temática, que a temática do infamiliar remete àquilo que é o estranho, aquilo que é o assustador, o aterrorizante, o horror. Então é sobre este tema que estamos trabalhando. Então, nesse sentido, o que o Freud mesmo ele vai colocar que é Unheimlich, né? O Heimlich é o familiar, é aquilo que me é familiar, aquilo que me é conhecido, aquilo que me é íntimo, aquilo que eu já sei, e por aí vai. E Unheimlich, digamos assim, é o não familiar, não, o infamiliar, é aquilo que é que não está neste lugar, não está no lugar da casa, não está no lugar daquilo que me é conhecido, não está no lugar daquilo que me é íntimo. E tem algumas sacadas do Freud aqui que a gente vai ver hoje, que eu acho interessante citarmos. Antes de falar sobre essa sacada, eu preciso falar um pouquinho do percurso que eu vou fazer hoje, porque eu vou ter que dar um salto, tá? E esse salto é proposital por conta de um motivo muito simples. O Freud, ele vai passar algumas páginas analisando de uma forma bastante peculiar a ele, né? Ele vai inclusive ter ali a sua linguagem conceitual, como ele sempre faz, mas tem umas sacadas incríveis que ele coloca. Mas ele vai analisar o conto do escritor E.T.A. Hoffmann sobre o Homem de Areia. E como nós não lemos este conto, né, como nós não estamos familiarizados com ele, né, usando essa palavra também, então o que eu vou fazer é pegar mais o trabalho que ele vai descrever, que ele vai discorrendo sobre a imagem do infamiliar. Então, essas páginas que ele vai citar o conto, que ele vai fazer uma breve análise sobre este conto, eu vou ter que pular, pois nós não lemos, nós não trabalhamos ela e também não é um conto tão conhecido assim. Por conta disso, então, para a gente não ficar aqui viajando na maionese, eu vou chegar e a gente vai conversar mais com a proposta do infamiliar. Bom, ao entendermos então que Freud
está colocando a questão do infamiliar como sendo aquilo que me é desconhecido, então, de alguma maneira, se a gente for, não quero ir tanto para o caminho ali de recalques e repressões, apesar de ser um caminho também importante. Por quê? Porque o Freud ele vai ter uma frase dentro do ensaio dizendo ali que o infamiliar é aquilo que veio à tona e por algum motivo deveria não ter vindo. Não sei. Esse é um ponto que aí a gente não sabe. O que se sabe é que quando este infamiliar vem à tona, de alguma maneira, ele coloca-se, ele se apresenta ali como algo assustador, algo que de alguma maneira causa ou tem-se uma relação conturbada em relação à sua aparição. É algo que de alguma maneira o Freud ele entende ali que não deveria aparecer, eu não sei. Talvez pensando em defesas, ok, mas aí aí é só uma questão de um olhar meu, tá? Aí a gente vai podendo discutir melhor. Mas pensando em questão de defesas, entendo ali que este olhar visa mais uma perspectiva do consciente, visa mais o familiar. Só que se nós quisermos entender melhor que o infamiliar tem características próprias, ou seja, ele não é simplesmente o contrário, ele não é simplesmente o oposto, mas ele apresenta características próprias, então fazer o caminho apenas de reversão pode ser um caminho complicado. Por quê? Porque a gente vai estar usando então uma perspectiva como sendo melhor que a outra, ou como sendo a que tem mais qualidades do que a outra, como a gente citou numa das lives. Se a gente ficar nessa perspectiva oposicionalista, a gente vai dar um monte de características para aquilo que é dia, por exemplo. O dia é quando tem sol, quando há luminosidade, quando aparecem determinados bichos e tudo mais e tal. O que é noite? Ao contrário de dia. Então a noite perde as suas características. Então a nossa intenção é que o infamiliar também não perca as suas características, mesmo ele sendo algo desconhecido. Mas esse desconhecido, a possibilidade dele apresentar-se sobre ele mesmo, ele vai dando características. E uma das características interessantes que a gente vai ver hoje também é uma característica de uma duplicidade. O infamiliar coloca as coisas em um duplo, ou está sob o signo de um duplo. Vamos ver isso um pouco melhor hoje, o que é. Além desse duplo, ele é uma distorção. O infamiliar, de alguma maneira, ele é um movimento que distorce, ou seja, é algo que, vamos colocar, por exemplo, a questão do monstro na mítica. O monstro na mítica, como o Jean-Pierre Vernant, por exemplo, ele cita naquele livro lá sobre Os Olhos do Medo, eu esqueci o nome do livro agora, que é sobre a medusa, sobre as górgonas. Nesse livro ele descreve características, na verdade, interessantes sobre o monstro, que é o quê? Por exemplo, o monstro, ele apresenta características humanas e ao mesmo tempo essas características humanas estão distorcidas. Então eu vejo ali uma boca, mas essa boca está muito maior, muito mais ampliada, ou às vezes nem tem boca, nem tem ali alguma coisa parecida com uma boca, então é um substituto para aquele orifício, aonde tem-se ali, onde se espera que tem uma coisa, não tem outra. Tem uma outra amplificada, tem uma outra super aumentada, ou hiper diminuída, ou sumiu.
ou foi trocada. Então o monstro coloca que, olha, nesse lugar tem outras coisas a mais ou além, talvez, do que você pensa do que tem. Essa é uma característica do monstro. Olha que interessante. Então, ali onde se espera que tenha algo que eu conheça, este algo some e dá lugar a uma outra coisa que aparece ali. Isso são características do infamiliar também, do estranho. Então, deixa eu ver aqui para a gente começar a ler. Alguém tem alguma dúvida, comentário, sugestão, qualquer coisa do tipo? Que eu vou começar a ler algumas coisas aqui. Isso aqui eu já li na live passada. Tá, isso aqui também já li na live passada. Eu vou pegar só algumas coisas que eu ainda não vi, tá, pessoal? Tá, isso daqui eu também peguei um pouco na live passada, dos processos autônomos e mecânicos, que é o antinatural. É o que é interessante também, o infamiliar, ele vai para o antinatural. Também é ele deforma a natureza. É uma opus contra a natura também nesse sentido. Agora, deixa eu ver aonde ele começa aqui. Página 69, peraí. Vou chegar lá. 63, 67. Então, aqui eu vou pular algumas coisas que o Freud vai falando do conto aqui do Homem de Areia, para pegar algumas coisas que ele vai citando aqui, que é bem interessante. Deixa eu só ver se eu vou ler esses... eu vou ler esses dois parágrafos aqui, peraí. Que algumas coisas ficariam melhor se a gente lesse o conto, né? Mas a gente deixa para ler o conto em uma outra parte. Eu vou ler alguns parágrafos aqui para a gente ir estudando e imaginando junto com Freud, tá? Eu vou pular essa parte aqui. Não sei se eu começo na 67, eu acho que eu vou começar na 67 e vou ler a 69. Lembrando que essa edição que eu tenho, tá, pessoal? Essa edição que eu tenho da Editora Autêntica, ela é bilíngue. Então, as páginas ímpares são as páginas que estão traduzidas para o português. Então, a gente vai pulando de 2 em 2 aqui. É isso mesmo. Isso aqui mesmo. Então, deixa eu ver. Tá. Então eu vou começar na 67, no finalzinho da 67, e aí eu termino na 71, bem no finalzinho da 71. Deixa eu ver onde eu começo aqui. Aqui, eu vou pegar o finalzinho da 67 aqui, tá, pessoal? Da editora Autêntica. Lembrando que eu estou usando esta versão aqui para quem quiser referências da onde eu estou lendo, tá? Então aqui o Freud vai dizer aqui no final da 67: devemos nos contentar em enfatizar os fatores que mais provocam os efeitos do infamiliar para investigar se também neles é permitida sua dedução a partir de fontes infantis. Ele está ali buscando uma causa, ali a origem do infamiliar, de alguma forma. Ele trata-se do âmbito do duplo, em todas as suas graduações e formações. Olha que interessante, aqui o duplo é alguma coisa que tem uma semelhança, mas não tem a mesma... Não vai para o mesmo lugar, talvez. Não está no mesmo lugar, melhor dizendo. Não está no mesmo lugar. Vai pensar, vamos só entender esse duplo. É como se você estivesse olhando para o espelho. Você está olhando para a sua imagem no espelho. Tem um duplo ali, tem uma replicação sua ali numa imagem. Porém, a imagem que você está olhando no espelho não é você, no lugar que você está no mundo. A imagem que o espelho está num outro lugar do mundo projetada. Então a sua imagem está projetada num outro lugar do mundo. Sei lá,
em cima de você, na sua frente, do seu lado, seja onde for, tá? Nesse sentido. Então, o que acaba acontecendo é que o duplo, ele está num lugar próximo, mas não é o meu, não é o eu, não está aonde eu estou, ele está no lugar dele. Isso é importante, porque aí, como ele vai e pega uma imagem ou alguma coisa que suscita alguma coisa em mim, eu posso chegar a entender que aquela imagem ali que eu estou olhando sou eu, por exemplo. Então ali é uma confusão. Mas vamos entender um pouco melhor essa complicação do Freud aqui, que inclusive ele vai beber de Otto Rank, né, sobre a questão do duplo. Então trata-se, né, desse efeito do infamiliar, que a Nina, Freudinha entrando na live junguiana. Já estamos na terceira live falando de Freud, Nina. Freud, então, como todo e bom psicólogo, tinha que entrar um dia aqui, né? A gente tinha que falar sobre ele. Claro que, né, a Nina citou aqui que a minha base é uma base sobre Jung, mas o que é interessante é olhar, né, até a proposta aqui que a gente está fazendo, é de olhar para o que de psicológico cada autor nos traz. O próprio Jung, né, ali o próprio Jung tem coisas que ele fala que vão meio que numa outra posição que não uma psicológica, né? Ele tenta ali meio que encerrar o assunto colocando um conceito muitas vezes. O Freud faz a mesma coisa, porém eles têm muitas coisas psicológicas, eles vão conversando com autores, poetas, literatos, contistas, que trazem imagens fantásticas para nós aqui nos deliciarmos. Então e eles também são ótimos escritores. O Freud, então, nem se fala, né? O Freud tem uma didática absurda em relação às ideias que ele apresenta. Ele é um exímio escritor mesmo. Ele deveria ter aceito o Prêmio Nobel de Literatura. Pena que ele não aceitou. Mas aqui a gente continua. Então, trata-se do duplo, em todas as suas graduações e formações. Vamos ver esse duplo aqui. Ou seja, o aparecimento de pessoas que, por causa da mesma aparência, devem ser consideradas como idênticas. Por isso que eu dei esse exemplo do espelho aqui, tá, pessoal? O incremento dessas relações por meio da transmissão dos processos psíquicos de uma dessas pessoas para a outra, o que deveríamos chamar de telepatia aqui, é como se estivesse passando conteúdo, uma forma de imaginar semelhante a tal fulano ou ciclano. De modo que uma se apropria do conhecimento, do sentimento e das vivências da outra. A identificação com uma pessoa, de modo que esta perde o domínio do seu eu ou transporta o eu alheio para o lugar do seu próprio. Ou seja, duplicação do eu, divisão do eu, confusão do eu. E, enfim, o eterno retorno do mesmo, a repetição dos mesmos traços fisionômicos, o mesmo caráter, o mesmo destino, os mesmos atos criminosos, o nome por meio de muitas e sucessivas gerações. Olha que interessante que o Freud está trazendo aqui, só um pequeno detalhe, que realmente aqui, por conta do tempo, não dá para se aprofundar tanto em algumas coisas. Mas olha que interessante que o Freud está fazendo isso. Ele está colocando aqui, em outras palavras, entendo eu, uma imagem familiar. Ele está pegando essa reprodução do eu e tudo mais. Então a gente pode ver na reprodução da família. Ele não está usando um exemplo longe disso. Ele está usando uma reprodução familiar. Ou seja, você pega ali uma mãe, um pai, um filho, eles têm uns traços fisionômicos semelhantes. E ali, esta semelhança vai fazendo com que este eu, ou seja, esta consciência, vá sendo dividida, vá se tornando uma outra coisa que me é estranha.
É aí que é um ponto, uma sacada ótima que o Freud foi entendendo, que o infamiliar tem conversa com o familiar. Ele conversa diretamente com o familiar, porque o infamiliar é também em si uma deformação do familiar. É uma formação outra, é uma divisão, está num outro lugar, não sou eu. É uma reprodução, mas não uma produção igual. Tem semelhanças, mas não igualdades. Porém, há-se ali, quando ele fala do eterno retorno e tudo mais, tal, é que a partir do momento em que há uma identificação de que eu, na verdade, não sou eu, sou a outra pessoa, os meus desejos precisam e dependem de uma tal pessoa, precisam acontecer num fulano ou ciclano, em determinada situação e tudo mais, o que acaba acontecendo é que as características individuais vão se perdendo também, vão deixando de conversarem de alguma forma, para serem concretizadas ou literalizadas, até talvez melhor dizendo, num outro lugar. E aí ele continua: o tema do duplo suscitou num trabalho do mesmo nome de Otto Rank uma minuciosa apreciação. Aqui é o nome do artigo ou do livro do Otto Rank. Nele, as relações do duplo com imagens no espelho e sombras, com espíritos protetores, doutrinas sobre a alma e o medo da morte são investigadas, lançando uma viva luz sobre a história surpreendente do desenvolvimento desses temas. Na origem, o duplo era uma garantia contra o declínio do eu. Olha que interessante isso. Então, o duplo é aquilo que vai sustentar, vai me dar continuidade. É o que ele está dizendo aqui. Um enérgico desmentido do poder da morte. Olha que interessante aqui. Então, esse duplo, de alguma forma, ele evita não uma morte real, não uma morte literal, mas uma morte psíquica. É como se aquele fator psíquico, para ele continuar sendo sustentado, ele precisasse se reproduzir de alguma maneira. Mas, como ele é psíquico, ele não tem que ir lá dar a luz numa maternidade. Ele tem que pegar a pessoa pela ideia e pelo sentimento. Tem que pegar pelo lugar aonde é um tipo de ideia que está envolvida. Então, este duplo cujo qual ele está colocando é mais um tipo de ideia que tem similaridades de um tipo de olhar, ou seja, acontece em um e acontece em outro, então temos aí uma personificação. Temos um personagem que vê dessa forma. A partir do momento que eu não percebo, que eu não noto, ou que eu perco característica desse personagem, eu acho que ele sou eu. A partir do momento que perde-se este senso crítico, vamos colocar assim, em relação a, bom, isso que está sendo dito tem espaço para que eu veja quem, como, onde, quando, todas essas qualidades ali de localização, para que eu perceba essas características de quem está fazendo isso, de que maneira está fazendo isso, ao invés de só pensar se isso é bom ou ruim, mas aí eu vou percebendo que o que acaba acontecendo é a morte deste eu não é sobre uma morte literal, mas é uma tentativa de que haja uma conscientização sobre o que está sendo imaginado. Ou seja,
aquilo que não está sendo visto como uma imaginação, que não está sendo imaginado, continua sendo reproduzido da mesma forma pela alma. E a gente já vem trabalhando aí tantas coisas, o que é sobre imaginação. Então não vou me delongar tanto para continuar lendo isso aqui, ó. Essa parte aqui é muito importante, ó. Na origem, o duplo era uma garantia contra o declínio do eu, um enérgico desmentido do poder da morte. E, provavelmente, a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo. A criação de uma duplicidade dessa ordem, como defesa contra a destruição, tem seu contraponto em uma representação da linguagem onírica, na qual a castração ama expressar-se por meio da duplicação ou da multiplicação do símbolo genital. Na cultura dos antigos egípcios, ela se tornou um impulso para a arte, para moldar a imagem do morto no material durável. Mas essas representações surgiram no campo do ilimitado amor por si mesmo, o narcisismo primário, que domina a vida anímica das crianças, assim como a dos primitivos, e, com a superação dessa fase, os presságios do duplo se modificam e, de uma segurança quanto à continuidade da vida, ele se torna um infamiliar mensageiro da morte. Olha que interessante. Mas aí, ó, deixa eu só ver se eu vou continuar ou se eu vou comentar essa partezinha que ele está dizendo aqui, tá? Ah, tá, peraí. Ah, tá. Tá, eu vou continuar um pouquinho, porque aqui o Freud... Acho que eu vou comentar só uma coisinha aqui, tá? Aqui o Freud, ele está dizendo o seguinte, eu vou falar mais brevemente possível, né? Até por conta do tempo que nós temos. Mas ele está dizendo mais ou menos o seguinte: a partir do momento em que esta questão de alma, essa questão ali do em que é imaginado, ele deixa de ser algo de uma produção mais imaterial, quando ele está falando de uma produção artística, não está só falando, eu entendo dessa forma, ele não está só falando de fazer esculturas e tudo mais e tal, ele está falando de uma continuidade daquele fator que foi reproduzido, né, continuar sendo imaginado, só que ele está sendo imaginado para fora de mim, além de mim. Melhor para fora de mim, eu acho que seria colocar o além de mim. Mas a partir do momento em que ali há um crescimento de um eu, que este eu torna-se ilimitado, que este eu torna-se, digamos assim, a base de todo o pensamento, ou seja, isso que eu estou fazendo, que eu estou reproduzindo, até o próprio Jung, isso é interessante de se ver de algumas formas, mas isso que eu estou produzindo foi eu. Isso aqui fui eu, isso aqui foi, né, quando ele está falando do narcisismo, ele está colocando esse sentido. Isso aqui fui eu, então eu que sou importante, então as coisas que estão relacionadas a isso estão dizendo diretamente sobre mim. Só que aí começa exatamente a sair de uma posição em que o atributo artístico ou o atributo imaginal deixa de ser importante para ele ser algo que eu capitalizei, algo que eu peguei para mim e falei que na verdade isso aqui é meu, isso aqui é uma coisa que só eu tenho. Então isso daqui passa a ser aquilo que eu preciso ter e ser para manter as coisas em ordem, para elas não morrerem. Então começa-se uma luta contra a morte, mas aí vem uma luta contra a morte literal muitas vezes também. Então aqui, quando ele está falando desses presságios do duplo se modificam,
ele está colocando, e de uma segurança com relação à continuidade da vida, ela se torna um familiar mensageiro da morte. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, se a gente tratar a nossa imaginação como sendo algo banal, ela vai me destruir. Então eu tenho que sempre continuar dentro de uma perspectiva ali, o tal do eu sou assim mesmo, para evitar uma morte. Esta morte, pela psique, é entendida como uma mudança, como uma metamorfose, quando vir uma outra coisa. Tem algo além disso que você está apresentando. Eu vejo nesse sentido. Mas só para terminar aqui, eu vou ler esse último parágrafo aqui da página 71, para fazer mais sentido. A representação do duplo não declina necessariamente junto com este protonarcisismo dos primórdios, pois, a partir de um desenvolvimento posterior do eu, ele pode ganhar novo conteúdo. No eu se forma lentamente uma instância singular. Olha que interessante isso aqui, ele está colocando, porque ele está dizendo que o eu é tomado por um senso de singularidade. Então o eu é meio que adverso à pluralidade, de uma certa maneira. Então isso tem até um ponto a ser colocado. No eu se forma lentamente uma instância singular, que pode, além disso, contrapor ao restante do eu. A este eu entendo ali que ele está dizendo sobre a totalidade, ali, no sentido não da integração, tal, mas no sentido da multiplicidade de atributos, características, qualidades que eu tenho e eu não sei que eu tenho. E que serve à autoobservação e à autocrítica, ou seja, características que evocam e propiciam a reflexão, conduzindo o trabalho da censura psíquica e que nossa consciência conhece como consciência moral. Nos casos patológicos do delírio de ser observado, a tal da paranoia, ela é isolada, cindida do eu, tornando-se perceptível ao médico. O fato de que exista tal instância que pode tratar o restante do eu como um objeto, olha que interessante isso aqui, ou seja, que as pessoas sejam capazes de autoobservação, torna possível a antiga representação do duplo ser preenchida com um novo conteúdo, apontando nele muitas coisas, sobretudo aquilo que na autocrítica parece com o antigo e superado narcisismo dos primórdios. Então aqui eu vou dar uma pequena pausa. Deixa eu só ver onde que eu vou depois continuar. Tá aqui. Depois eu continuo nessa página aqui. Mas antes disso, deixa eu só ver o que a Enila está dizendo. Um comentário da Enila. O infamiliar traz a possibilidade de uma nova consciência, trazendo também um risco de morte à consciência habitual. Então, o maior, ou talvez um dos maiores medos da consciência seja o seu declínio. Ou seja que eu vou ficar sem ela, vou enlouquecer e tudo mais. Que, na verdade, aí tem diversas questões de queda, e também tem essa queda moral. Nossa, então como é que eu fui capaz de pensar algo assim? Como é que eu fui capaz de imaginar que isso era dessa forma? Então, a moralidade nos deixa numa postura mais ereta em relação à vida, que é a postura que nos coloca mais conscientes sobre as coisas, ou supostamente mais conscientes também, né? Nem sempre é assim. Porém, o eu é aquilo que é tomado como eu, vamos dizer assim, não o eu, mas aquilo que é tomado como eu, muitas vezes busca para que haja uma continuidade da vida, porque se ele toma consciência, ele também toma a vida. Em que sentido? É um organizador. O eu, nesse sentido, ou aquilo que toma o eu vou chamar de aquilo que toma o eu, tá?
porque o eu pode ser algo bem mais complexo do que isso. Mas aquilo que toma o eu é um organizador, ou seja, é aquilo que entendeu que casar é dessa forma, que se relacionar com o meu chefe é dessa forma, ou que sei lá mais o que dormir é dessa forma, que ter determinados gostos é dessa forma e por aí vai. Então, quando estamos falando aí de um personagem ou de um ser mítico, seja o que for, que toma consciência, ele é um organizador, porque ele está colocando a vida sob as suas características e ordem. E óbvio, a partir do momento que você questiona este organizador, ali um receio de, opa, então quer dizer que eu tenho que mudar de vida? Quer dizer que eu tenho que me ferrar? Então a Nina está falando que aí estamos falando do eu e do super-eu também. Sim. Até porque aquilo que toma o meu eu, ou melhor, aquilo que toma o eu, não sei nem se é meu, aquilo que toma o eu tem características e propriedades que precisa ser, para ser um organizador, ele precisa de regras. E quem instaura estas regras e quem coloca elas é o super-eu. Precisa. Até porque, senão, ele não tem o seu próprio lar. Então, aquilo que toma o nosso eu faz habitação em nós, ou habita em nós de alguma maneira. Este mesmo, aquilo que toma o eu, é também aquilo que está sofrendo, não no sentido de sofrência, mas sofrendo no sentido de ter uma imposição, ter outras características que também ali estão envolvidas nesta casa, mas que ele, por algum motivo, as banalizou, as colocou de fora, as colocou num outro lugar para que ele pudesse, de alguma maneira, viver bem, né? O tal do lutar para a vida e tudo mais tal. Sim, este eu tem sempre medo disso. Então todos nós temos medo de mudanças. Todos nós temos medo de alguma coisa que nos é estranha. Todos nós temos não só medo, mas aversão. O nosso eu pode ser muito diversificado. E sempre é aquilo que nos é estranho de alguma forma, esse estranho tem N características, vai ser considerado como sendo algo que, puxa, se eu deixar isso aqui entrar, isso aqui é entendido como se fosse tomar tudo. Ele não vai tomar uma partezinha, ele não vai ali dizer para que ele veio, ele não vai fazer uma visita, não, ele toma tudo. Quando, na verdade, quando tratamos as coisas mais psicologicamente, todas as coisas que nos vêm são visitas. Ou seja, o dono da casa, ou supostamente o dono da casa, também é uma visita. O que é mais doido é isso. É essa relação que a gente está buscando do familiar e do infamiliar. Aqui a Ana, seria uma mediação entre o superego e o id. Essa mediação, Ana, eu acho que ela só é possível e favorável se há, de alguma maneira, uma posição reflexiva possível. Ou seja, vamos olhar para este fator que está se apresentando e ao invés de tentar expulsar esse negócio daqui, ou tentar resolver esse negócio, vamos tentar ver se este negócio também não tem fundamento dentro deste lugar chamado intimidade, desse lugar chamado lar, desse lugar chamado eu, né? Vamos colocar o eu como se fosse uma casa agora. Pode ser que tenha. Pode ser que, inclusive, né, se a gente for fazer uma investigação onírica, nós vamos ver que vários personagens que aparecem nos sonhos e nos pesadelos são, na verdade, personagens basilares. Ou seja, eles estão dando base e também, cada um através da sua forma, base e estrutura para que esta casa continue existindo, sem que eu tenha noção disso. Então, a partir do momento em que somos convidados, olha a palavra que eu estou utilizando, somos convidados pela psique
a nos conhecer, ela está dizendo, você precisa conhecer um pouquinho mais as suas estruturas, as suas bases, porque se você não conhecê-las, você começa a, sem saber, ser um estranho para si mesmo. Começa a várias atividades paranormais ou autônomas, vamos colocar assim, acontecerem ali, pois elas já estavam acontecendo, elas já estavam ativas, porém, a maneira como a sua vida foi sendo construída, no sentido de, até mesmo de barreiras, impediu-as para que elas continuassem fazendo, ou sendo até mesmo essa própria base. Então a sua base começa a entrar em crise. As suas estruturas, as suas ideias, vamos colocar ali, estruturas como ideias. Suas ideias começam a entrar em crise, pois você não as conhece. Se elas forem apenas ideias que foram incorporadas de alguma forma, sem uma digestão possível, ou seja, sem uma compreensão de suas partes, ela passa a ser um corpo estranho. Enfim, bastante coisa que foi surgindo pelo final da live. É assim que vão surgindo os devaneios. A gente vai vendo, a gente vai se inspirando aqui nos autores. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao nosso fim. Estamos aí terminando o nosso encontro de hoje. Eu gostaria que vocês comentassem, se vocês puderem, quem está aqui online assistindo, se vocês querem continuar esse tema, ou a gente já pode ir para um outro tema, trabalhar uma outra coisa para a semana que vem. E minha proposta é também em algumas outras lives mais adiante, como nós estamos fazendo de uma leitura na íntegra sobre Freud, nós também podemos fazer uma leitura na íntegra sobre Jung, sobre outros autores que lhe interessarem e por aí vai. Sempre também tentando ver que a minha estrutura de pensamento, vamos colocar assim, minha forma de ver as coisas é mais junguiana. Mas, aqui a Paula, não consegui ver tudo, mas adorei o final, essa leitura é maravilhosa. Muitíssimo obrigado, Paula. Muitíssimo obrigado mesmo, que bom que a gente foi suscitando estas possibilidades ali de reflexão hoje. A Enila, foi uma bela aula, não foi, nem sei se foi aula, foi mais um devaneios mesmo, Enila. Freud está entre nós, ele continuará, né? Ele leva o nome de inspiração da página também. Aqui a Tati dizendo, poderíamos ler outros textos. Podemos. Será legal ler sobre Jung. Então, bacana. Então, vamos dar uma pausa, então, aqui nas leituras de Freud. E aí, a gente talvez continua numa outra época, a gente vai pegando alguns elementos desse artigo formidável do Freud. Mas vamos fazer uma outra temática, então, para a semana que vem. Até porque, senão, a gente vai ficar talvez muito repetitivo em alguns momentos aqui. Mas acho que hoje chegamos aí mais para o final da live, alguns elementos bem interessantes suscitados por esta ideia ali do duplo que o Freud foi apresentando. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado à colaboração e à participação de todos e todas vocês. Aqui a Paula falando, o homem e seus símbolos. Essa é uma leitura bem básica, viu, Paula? Acho que dá para pegar umas coisas mais, não diria sofisticadas do Jung, mas umas ideias assim que vão dando uma base melhor ali para o Jung, por exemplo. Daria para a gente pegar e fazer não só uma leitura, mas é um breve estudo, vamos colocar nesse sentido. Daria para falar dos metamorfoses e símbolos da libido, por exemplo. Deixa eu ver mais qual livro que daria para a gente conversar. O Segredo da Flor de Ouro. Tem coisas interessantíssimas no Resposta a Jó. Deixa eu ver mais. A gente pode também fazer uma coisa também que eu não vi ainda, mas com certeza deve ter por aí. Pegar um dos seminários do Jung e estudar esses seminários que estão acontecendo aí de edições recentes pela Vozes. A gente pode pegar, sei lá, seminários sobre sonhos, sobre Zaratustra e por aí vai. Aqui a Paula, não somos inteligentes. São sim, eu tenho certeza que são inteligentes sim. A gente vai aqui mais devaneando, viu, Paula?
A gente começa devagar sim, a intenção é da gente ir apreciando os autores, tá? A intenção aqui não é a gente entender tudo de uma vez só. A gente criando linguagem. Aqui os encontros eles acontecem semanalmente para a gente também criar essa intimidade desta linguagem cuja qual nós estamos lidando psicologicamente. Mas a gente pode ver aí, eu vou dar uma olhada num texto bacana do Jung para a gente também conversar sobre ele, para ler na íntegra. Um livro bacana do Jung, tá, Paula, já pegando por essa veia, é o Memórias, Sonhos e Reflexões, que não é exatamente do Jung, né, que é um relato dele para a Niala Yafé, mas a gente pode pegar o Memórias, Sonhos, uma boa. Aqui a Ana, fale sobre o papel da sombra no inconsciente coletivo para a perspectiva do Jung. Eu tenho que dar uma resumida agora, Ana, que o inconsciente coletivo, né, tem a sombra junguiana, que basicamente é o fruto de recalque, e tem a sombra arquetípica, que é aquilo que está em mim e eu não sei, e está aparecendo através de operações alquímicas que faz com que aquele elemento ali comece a ter um brilho próprio e também um interesse. Então ali é a sombra no sentido mais do Hillman, talvez ali no sentido mais arquetípico, para pegar essa questão do coletivo, até porque o inconsciente coletivo é formado por arquétipos. A sombra seria o trabalho, seria aquilo que está sempre presente, mas nunca aparecendo. Pegando de uma forma, digamos assim, o que está sempre presente e nunca aparecendo? Por exemplo, sei lá, tem uma salinha fechada aqui, ó, do meu lado. Ela está aqui, mas ela não está aparecendo, mas ela está presente. Talvez chegue algum momento que, sei lá, eu abra uma janela aqui, eu vejo, nossa, tinha um monte de coisa acontecendo ali fora, agora eu vi que tem uns barulhos acontecendo, mas eu nunca tinha visto. Esta é a sombra, ou seja, está acontecendo, às vezes não tem o interesse ainda da consciência e nem da coisa dela se apresentar, até que chega um momento que ela toca o imaginal e, opa, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí aquilo começa a se apresentar aos poucos. Assim também são os personagens da psique, assim também, por exemplo, é o trabalho de alma que envolve os sonhos e por aí vai. Aqui a Enila. Faz uma enquete no decorrer da semana com algumas ideias para a gente votar. Ótimo, Enila, vou fazer isso sim, eu gostei da ideia. Então vamos fazer isso. Então a gente deu uma pausa, a gente dá essa pausa aqui para falar do Freud. Vamos ver o que nós vamos falar na semana que vem. Muitíssimo obrigado pela colaboração e participação de todas vocês. Eu vou dizer todas porque hoje majoritariamente a nossa comunicação aqui, a nossa interação foi aqui com as mulheres da página que estão sempre conosco. Agradeço imensamente a todas vocês e nos vemos semana que vem, tá, pessoal? Esse domingo não tem devaneio de domingo para quem acompanha. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.